Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 ao 23. Porque para mim tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Bem, o pecado, ele sujeitou toda a criação de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, animais nascendo com deformidades. No meio da flora nós vemos ervas daninhas. Ou então, quantas e quantas catástrofes naturais, fenômenos naturais catastróficos, vêm se instalando sobre o nosso mundo, não é mesmo? Então o pecado sujeitou toda a criação. Existe uma lei na nossa natureza, ou na verdade várias leis. Uma delas é a segunda lei da termodinâmica, que fala sobre a entropia, conhecida como a lei da entropia. Ela afirma que tudo está caminhando para a desordem, para a disfuncionalidade, para a desorganização. Então, essa desordem, essa disfuncionalidade afeta toda a criação. E a criação geme, a criação aguarda ansiosamente o dia em que seremos redimidos, resgatados e estaremos na glória com o Pai. Mas a palavra que nos fala que nós também gememos, nós também aguardamos. E gememos por causa das nossas aflições, das nossas dificuldades, por conta do fato de estarmos ainda presos nesse corpo, aguardando o dia que estaremos para sempre com o Senhor. A nossa salvação, que se dá a partir do momento em que cremos, ouvimos o Evangelho da salvação e cremos, ouvimos aquela boa notícia da morte de Cristo no nosso lugar e confiamos nele, entregamos então a nossa vida morrendo com ele para o pecado, para esse mundo. Essa salvação ela se dá em 3 tempos. Ela se dá no passado, no dia que cremos nesse Evangelho, nessa boa notícia. Nós somos salvos da condenação do pecado. A condenação do pecado é a morte, como nós já vimos em outros trechos anteriores, mas nós somos salvos da condenação do pecado no dia em que cremos. E somos salvos também no presente, no nosso dia a dia, nós somos salvos da escravidão do pecado. Nós não precisamos mais servir ao pecado de forma obrigatória, mas somos salvos e libertos para poder servir ao Senhor. Mas também seremos salvos no futuro, salvos então da presença do pecado de uma vez por todas. Hoje, nesse corpo, ainda vivemos com a presença do pecado, mas um dia, em nossa redenção, estaremos para sempre com o Senhor. E nesse momento, então, onde não haverá mais dificuldades e limitações. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios 2, 9, fala que, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E isso está de encontro com o versículo 18 desse trecho de Romanos 8 que acabamos de ler, que tenho por certo que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. O Senhor tem uma vida eterna e um lugar maravilhoso com Ele para sempre. Reflita sobre isso
e viva nessa esperança. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.